Fala Fogão, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu tô aqui para fazer um vídeo com um tema especial. Não tô aqui para comentar o noticiário botafoguense, e sim para falar sobre naming rights. Embora John Textor tenha dito que nesse momento a gente não tá negociando nenhum acordo de naming rights para o estádio Newton Santos, é sempre interessante a gente poder fazer uma análise pensando no médio e longo prazo, naming rights é uma realidade para o Newton? Eu acredito que sim e vou explicar aqui para você o que me leva a pensar a respeito dessa possibilidade no estádio Newton Santos. Só que antes de mais nada fica aquele pedido especial, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações clicando no sininho que vai aparecer para ficar por dentro de todas as novidades. Os vídeos voltaram aqui no canal, vídeos assim, com temas especiais, vídeos sobre o noticiário botafoguense, as lives, seja na hora do almoço, seja às 10 da noite, muito conteúdo para você ficar por dentro de tudo a respeito do Botafogo. Sempre lembrando que a gente também está no Spotify, Google Podcast ou no Apple Podcast, certo? Então você consegue acompanhar os nossos conteúdos aqui da maneira como melhor lhe convém. Esse é um ponto extremamente interessante, logicamente, né? Dito isso, vamos em frente. Para começo de conversa, é sempre importante a gente contextualizar, né? Contexto é fundamental. O Botafogo, você sabe bem, ao longo de todos esses anos que detém a concessão do estádio Newton Santos, que anteriormente nem se chamava Newton Santos, mas isso sinceramente foi corrigido e assim ficou muito melhor logicamente, o Botafogo nunca conseguiu tornar o estádio Newton Santos superavitário. Pelo contrário, né? Sempre foi um custo pesadíssimo e o Botafogo ao longo do tempo foi tentando ali uns acordos para lá de contestáveis, como por exemplo a época que a Brahma pintou as cadeiras do estádio de vermelho e branco. Isso gerou uma revolta na galera, porque afinal de contas, vermelho é a cor do Flamengo, enfim. Fora outras situações de você alugar o estádio a todo momento para os rivais aqui do Rio de Janeiro e a torcida botafoguense ficando irritadíssima e tudo mais. Então a gente sabe que ao longo dos anos, todos esses anos da concessão, tirando aquele período que o estádio ficou fechado e que na época inclusive se falava de que tinha um acordo de naming rights com a Caixa Econômica muito bem engatilhado, né? Tirando esse período, o Botafogo nunca conseguiu de fato ganhar dinheiro efetivamente com o estádio Newton Santos. Por diversas vezes sequer cobriu o custo da operação. Não à toa, quando chegou, por exemplo, a gestão do Césio Melo, com Jorge Braga, Lenin Franco e companhia, a gente viu o Botafogo começar a racionalizar o uso do equipamento. Em vez de abrir o estádio inteiro, começou a abrir por setores, justamente porque isso diminui o custo da operação. E o Botafogo hoje ainda mantém esse mesmo formato, porque afinal de contas é um formato mais inteligente. Só que tem aquele detalhe. Viramos SAF, né, a SAF Botafogo, sob liderança de John Textor e, obviamente, a gente vai buscar tornar o equipamento superavitário. Em vez de ser uma grande conta de 720 mil reais por ano, né, pelo menos isso, logicamente, se tornar realmente uma fonte de receita. E isso é extremamente importante. Uma das formas de você fazer isso, logicamente, é entender que o estádio tem que servir mais do que para jogos de futebol. Afinal de contas, o calendário do Botafogo em termos de partidas jogadas como mandante, a gente está falando aí de quê? 30 jogos no máximo por ano como mandante? Dá pra gente imaginar algo assim, né? A gente tá falando de 19 jogos no Campeonato Brasileiro, estamos falando dos jogos do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana, dá pra gente imaginar aí uns 30 jogos como mandante. Só tem um problema, né, Fogão? O ano tem 365 dias. Isso quando não é bissexto, que aí são 366. Ou seja, você não utiliza o equipamento nem em 10% do ano. E, obviamente, ao longo de todos os outros dias, onde não tem partidas de futebol, o equipamento fica fechado. Se transforma verdadeiramente num grande custo. E a SAF Botafogo vai tentando tornar o equipamento superavitário. Começando então a construir uma agenda de shows internacionais. E isso, obviamente, é muito interessante, porque a partir do momento que você começa a ter shows internacionais sendo realizados no estádio Newton Santos, existe uma associação de marca com artistas e bandas famosas que utilizam o estádio Newton Santos e, por consequência, tornam o equipamento mais valioso, né? São grandes artistas, grandes bandas passando por lá. Certamente, a percepção de valor do estádio Newton Santos aumenta e, dessa forma, ele se torna um equipamento cada vez mais atrativo, especialmente quando a gente fala de Rio de Janeiro, a segunda principal capital do país, que não tem um outro palco desse porte como um estádio de futebol para receber
receber shows também. Afinal de contas, o Maracanã não recebe esse tipo de evento. O gramado do Maracanã é híbrido, é de cara manutenção e, obviamente, para você realizar show, tu teria que fechar o equipamento, colocar tapume em cima do gramado, danificaria o gramado e o custo, de repente, para poder fazer toda a manutenção depois, não compensaria. Então o estádio Newton Santos tem tudo para se transformar verdadeiramente no grande palco de shows internacionais da cidade do Rio de Janeiro. E isso não é pouco, até porque a gente está falando do incremento na circulação de pessoas no estádio, para além das partidas de futebol, e também na região norte, né? A região norte do Rio de Janeiro tendo um equipamento que de fato vai fazer a economia local girar. Para uma empresa, né, olhando a questão do naming rights, obviamente isso é extremamente positivo, porque vale lembrar, naming rights nada mais é do que você comprar a propriedade do nome de um estádio, de uma arena, para você poder, inclusive, comercializar seus produtos e serviços naquela plataforma, que vira verdadeiramente uma plataforma de negócios. E, naturalmente, a gente tem alguns exemplos no Brasil. Não muitos, é verdade, né? A gente tem 5 acordos vigentes nesse momento no futebol brasileiro. Lá no Nordeste, a gente vai ter a Itaipava Arena Fonte Nova, a Itaipava Arena Pernambuco. No Sudeste, a gente vai ter a Neoquímica Arena com o Corinthians, o Allianz Parque com o Palmeiras e a MRV Arena com o Atlético Mineiro, estádio do Galo, que ainda não foi inaugurado, mas está cada vez mais perto de acontecer. O acordo, por exemplo, do Corinthians com a Neoquímica Arena é um acordo diferente do que foi o Allianz Parque e a MRV com Palmeiras e Atlético Mineiro, respectivamente. Por quê? Porque no caso do Allianz Parque e da MRV, existia um acordo para a construção do estádio. Já no caso da Neoquímica Arena, não. A Arena Corinthians já existia, foi construída para a Copa do Mundo, e o Corinthians então consegue fazer um acordo de 20 anos, recebendo 300 milhões de reais, 15 milhões por temporada de naming rights. Naturalmente, quando a gente compara naming rights no Brasil com naming rights, por exemplo, nos Estados Unidos, a discrepância é gigantesca. Nos Estados Unidos, seja na NBA, na NFL ou então na MLB, que é a Liga Nacional de Beisebol, naturalmente os acordos movimentam muita grana. São acordos em dólares, por diversas vezes contratos de 300, 400, 500, 600 milhões de dólares. Totalmente diferente do acordo entre Neoquímica Arena e Corinthians, de 300 milhões de reais. Via de regra, naming rights exige um acordo de longa duração. Afinal de contas, a empresa que está pagando, né, uma bela grana ali para o clube detentor daquele estádio, que vai ser realmente vendida a propriedade do nome, essa empresa precisa ter tempo para ter o retorno do seu investimento. Então a gente está falando de contrato de 15 a 20 anos de duração, ou então até mais. Quando o Botafogo, por exemplo, renovou a concessão do estádio Newton Santos até 2051, eu não sei se você vai lembrar, mas o Jorge Braga havia comentado que para conseguir desenvolver certos acordos, ele não quis detalhar, era necessário que você tivesse uma concessão de longa duração. E o Botafogo, inclusive, através da fala do próprio John Textor, está buscando até uma concessão por um prazo maior, porque dessa maneira, outros investimentos também podem ser feitos no equipamento. Vale lembrar que na entrevista concedida ao Fogão Net, o John Textor comentou que os investimentos para trazer a arquibancada para perto do gramado e todas as outras melhorias necessárias para realmente transformar o estádio Newton Santos num dos melhores e mais modernos equipamentos do Brasil é na ordem dos 50 a 80 milhões de dólares. A gente está falando de 250 a 400 milhões de reais em investimentos. E naturalmente, para você colocar um dinheiro como esse no equipamento, a concessão tem que ser até além de 2051. Tem que ser realmente uma concessão bem mais ampla, para valer a pena, de fato, você colocar tanto dinheiro assim no estádio, né? Senão, simplesmente você está enterrando milhões e milhões e milhões ali e, de repente, você não vai conseguir, de fato, usufruir efetivamente no médio e longo prazo da maneira como você poderia. Enfim, voltando aqui à questão do naming rights. O fato aqui é o seguinte, o John Textor disse que está buscando fazer uma parceria de repente com a Live Nation, que tem uma parceria com o Lyon lá na França e que garante de 80 a 120 noites de eventos no estádio. Obviamente, é dia pra caramba você utilizando equipamento. É de fato você explorar todo o potencial que ter um estádio te dá. Não simplesmente para partidas de futebol 30 noites, 30 tardes num ano, mas sim 150 dias de eventos num ano que tem 365 dias. Logicamente, isso faz uma baita diferença. E a Live Nation ajudaria então o Botafogo a trazer esses artistas para realizar esses eventos, realizar esses shows. E quanto mais shows, mais jogos tiver no estádio Newton Santos, naturalmente maior a percepção de valor do equipamento.
você tem uma associação de marca com esses artistas e bandas famosas, você tem mais pessoas circulando e, naturalmente, isso aumenta o valor do equipamento. E sendo o Rio de Janeiro uma das capitais culturais, a segunda mais importante do Brasil nesse quesito, obviamente, isso pode fazer uma baita diferença. Tudo bem, o John Textor disse que nesse momento não está pensando nessa possibilidade, porque afinal de contas, a gente tem um longo caminho pela frente para de fato tornar o equipamento cada vez mais atrativo. Vale lembrar que quando uma empresa escolhe comprar naming rights, ela está associando a sua marca à marca do clube. E o Botafogo está nesse processo de reconstrução da sua credibilidade no mercado. Essa credibilidade hoje já é completamente diferente do que já foi um dia, né? Não à toa a gente fechou um acordo com a Perry Match, por exemplo, né? Uma empresa que se tornou top 3 de patrocínio master do futebol brasileiro. E o Botafogo com seu maior patrocínio master da história. Isso é reconstrução de credibilidade. Porque a gente nunca pode esquecer, quando o assunto é naming rights, você tem que lembrar que uma marca fica associada a outra. Se alguém fizer alguma cagada nessa relação, logicamente pode arranhar o outro lado. O Botafogo, que vai buscando essa reconstrução, fazendo a construção inclusive de parcerias de sucesso, boa para ambas as partes, obviamente vai ganhando essa notoriedade. É como se fosse uma conta bancária onde você vai tirando aquele débito que o Botafogo tinha e vai colocando cada vez mais dinheiro lá, sabe? Vai somando os pontinhos lá e isso naturalmente vai gerando cada vez mais valor, tanto para o Botafogo quanto para as suas ideias de negócio. Porque naming rights, no fim das contas, Fogão, é como se fosse uma ideia de negócio. Você tem que ter um plano de negócios para o estádio Newton Santos. Como que eu vou potencializar as receitas desse equipamento? E tendo um parceiro para naming rights, como que eu vou potencializar a ativação de marca desse meu parceiro para de fato gerar cada vez mais valor para esse meu parceiro? É uma possibilidade muito interessante a gente conseguir naming rights para o estádio Newton Santos. Isso no mundo é muito comum, só que obviamente no futebol brasileiro ainda está engatinhando. E o Botafogo, na minha concepção, vai caminhar nessa direção. Pode de fato não ser uma ideia para o curto prazo, mas pensando em médio e longo prazo, faz todo sentido, é totalmente factível que a gente imagine um belo dia o estádio Newton Santos com um acordo de naming rights. Qual seria o valor desse contrato? Não sei. A gente tem esse parâmetro aí da Neoquímica Arena com o Corinthians. Mas sempre é importante lembrar, no caso do Botafogo, sendo o glorioso uma SAF que tem um investidor gringo, logicamente a gente pode potencializar o alcance desse acordo de naming rights. Você sabe muito bem que o Botafogo está buscando a internacionalização da sua marca. Quando você atrai cada vez mais artistas internacionais para fazer show no seu estádio, isso certamente faz uma grande diferença. Tenho muita expectativa em relação a esse tipo de acordo no Botafogo e é muito bacana a gente ficar por dentro das possibilidades que temos em relação a ver isso acontecer no Glorioso. Você acredita que a gente vai conseguir fechar acordo de naming rights ao longo do tempo, à medida que o Botafogo for fazendo essa reconstrução da sua imagem e, naturalmente, avançando cada vez mais no seu plano de negócios? Eu acredito que sim. Deixe seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo. A gente vai trazer cada vez mais vídeos assim, com temas especiais. Compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Amanhã eu tô de volta com mais resenha, com mais conteúdo e, logicamente, contando com a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.